Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham na videoconferência promovida pelo Programa de Saúde Integral do Adolescente, apoiado pela OPAS e pelo Ministério da Saúde. Nós estamos na 8ª videoconferência. Eu queria avisar que todas elas estão sendo gravadas e estão à disposição na videoteca da Fundap. Por questões da Justiça Eleitoral, não estão disponíveis no momento, mas logo após as eleições, elas estão disponíveis. Nós tivemos a conferência com a doutora Albertina, a doutora Marinês Saito, doutora Sueli Cabral, doutora Fátima Duarte, doutor Benito Lourenço, e hoje nós estamos na presença do nosso grande colaborador no programa do adolescente, o doutor Vimer Brotura, que colabora conosco na Casa do Adolescente, dando assistência psiquiátrica, além de ser um psiquiatra humano e competente, ele também tem uma outra virtude. É um compositor e cantor que complementa a sua função médica. Eu queria também fazer um aviso que nós estamos... quando a videoteca está sendo gravada em CD, que vai ser distribuída no Palácio no encontro de dezembro. Então, todos que estiverem presentes vão receber as outras edições da videoconferência. Eu queria... O Dr. Vimer, ele é psiquiatra, presidente do Comitê Multidisciplinar da Adolescência da Escola Paulista de Medicina. Não, da associação. Associação Paulista. Associação Paulista de Medicina, perdão, Vimer. Coordenador do Grupo de Apoio a Pais e Portadores de Transtornos da Aprendizagem da Associação Paulista de Medicina e coordenador do projeto Novo Olhar, Novas Atitudes da Associação Paulista de Medicina e Rotary Clube de São Paulo, Sul. Com a palavra, doutor Vimer. Bom dia, Shafiq. Satisfação te reencontrar. A gente tem nesse programa de adolescente, a gente tem feito muita atividade juntos e é muito gratificante estar aqui podendo trazer a nossa experiência para levar por meio de videoconferência a toda a comunidade, principalmente as casas do adolescente no interior do estado de São Paulo, né? Mas é muito bom poder estar aqui com vocês. Eu posso falar diretamente? Pode. Então, você está com sim. O seu roteiro? Estou. Então, eu desenvolvo já há 14 anos um grupo de apoio à pais de portadores de transtornos do aprendizado. Por que eu criei isso na Associação Paulista de Medicina? Porque a gente identificava nos diversos atendimentos nossos, na casa do adolescente, na nossa clínica privada, que os pais tinham um grande sofrimento, se viviam atormentados, incomodados, sofriam muito, era muito conflito familiar quando as crianças apresentavam qualquer sintoma de dificuldade de aprendizado. E podia observar que aquilo era uma porta de entrada para os tratamentos até de transtornos maiores, que não eram percebidos e não eram compreendidos como problemas, mas havia aquele sofrimento. E o que acontece? A tendência da família, sempre que a criança apresenta algum problema de ordem de aprendizado, a primeira coisa é chamar de burro, de vagabundo, ameaçar, punir, acabar excluindo, mudando de escola, e a criança vai ter sérios problemas de autoestima e comportamento em função da forma com que o problema de aprendizado é tratado. Quer dizer, o problema de aprendizado em si, por si só, não seria tão grave, ele não evolui como uma doença que vai deteriorar a pessoa, mas as coisas que acontecem na vida dessa pessoa, pelo trato que ela tem, pela vergonha, pela humilhação, pela uma série de coisas que acontecem, vão gerar prejuízos enormes no seu desenvolvimento. O transtorno do aprendizado, claro que vai trazer perdas, evidentemente, mas os agravos que são colocados acabam gerando o quê? Baixa de autoestima, baixa de autoconfiança,
autoimagem muito ruim, as pessoas começam a sair da primeira fila da sala de aula para a segunda, para a terceira, para a quinta, para a última fila. Da última fila não entram em sala de aula, aí encontra com outras pessoas que não entram em sala de aula com o mesmo problema, aí a pessoa não entra na escola, encontra com outras pessoas que não encontram na escola e vão desenvolver então sérios problemas de comportamento que acabam de alguma forma gerando gravidez precoce e paternidade precoce, adesão ao uso de droga, marginalidade, violência. E aí, como a exclusão, na melhor das hipóteses, vai ser uma pessoa com abandono acadêmico e a tendência a ter um subemprego no futuro ou uma atividade ilegal. Esse é um enredo que a gente vê na vida das pessoas, não pelo transtorno do aprendizado em si, mas pela forma com que eles são tratados. Então, por isso eu criei um grupo de apoio à paz, que já faz 14 anos, quase 15, na verdade, e temos ajudado muitas famílias. E aí nós criamos na Associação Polispecialista também um sistema de videoconferências para levar ao público distante, às pessoas que não podem ter acesso ao profissional de saúde, ao profissional de educação, lá nas cidades mais remotas, levar a oportunidade das pessoas terem um novo olhar e novas atitudes em relação ao portador dos transtornos. E nesse aspecto o Rotary Club, ele se interessou muito pela ideia e está se colocando como mais um instrumento de distribuição das informações. Não sei se você sabe, mas o Rotary Club é um dos maiores responsáveis no mundo pela erradicação da poliomielite. Os custos de vacina, distribuição, vacinação, são... O Rotary Club faz doações de milhões de dólares para o mundo e consegue doações do Bill Gates, por exemplo, e de outras pessoas, para esse programa de erradicação que no mundo inteiro, hoje, apenas 3 países do mundo têm poliomielite por questões políticas, por questões de ideologia religiosa que não permite a vacina, coisa assim. Mas a ideia é que o Rotary, então, ele está adotando essa ideia de fazer a distribuição das informações. E fico muito feliz aqui também poder compartilhar essa experiência. Então, em síntese, é isso. E por que eu falo da paternidade faz a diferença? Porque neste grupo nós podemos comprovar, o que na verdade nós já sabíamos, que a literatura mostra, que quando se envolve o pai no tratamento, quando a gente consegue fazer uma harmonia entre as ideias da mãe e do pai em relação ao tratamento, a gente aumenta muito a chance de ter êxito nos tratamentos. Vira um fator de proteção. Exatamente, porque quando o pai não participa, ele gera mais 2 problemas. A insegurança da mãe e muitas vezes ele se opõe por desconhecimento, por ignorância, porque tudo que se refere à criança na nossa sociedade ainda é atribuído à mãe. A culpa é da mãe. A culpa é da mãe. A mãe sempre é responsável. E o homem fica à distância, só criando obstáculos ou deixando a mãe insegura e assim por diante. Né? Então, por a isso alienação do pai gera a culpa na mãe. Exatamente. Então, isso é importante. Quer dizer, por isso que a paternidade faz a diferença. Nesse grupo de pais nossos da PM, nós condicionamos a participação à presença dos pais. E é uma luta, porque a maioria dos pais vai de má vontade, o que eu estou fazendo aqui, essa coisa de estudante, de filho, de psiquiatra, os caras resistem muito, né? Então a gente tem que ter uma linguagem, uma atitude bem firme, e a maioria dos pais no começo resistem e no fim agradecem pela oportunidade que tiveram, né? Porque vem... Wimmer, eu não sei se você vai falar no decorrer da sua conferência, desse bate-papo, muito mais do que uma conferência, como motivar os homens, porque as mães vão na reunião de pais e mestres, os pais vão no futebol, vão beber com os Exatamente. amigos. Ou então vão ganhar dinheiro. Né? A frequência das mulheres no interesse pelo encaminhamento das soluções dos filhos é muito maior que dos pais. Não sei se você vai falar no decorrer como motivar esse homem. Olha, eu sinceramente, não está no meu roteiro falar isso exatamente, mas assim, é a coisa mais complexa que existe. Para alguns homens que pensam em termos de dinheiro, né, a gente fala o seguinte raciocínio: vai sair muito mais barato e mais rápido
você participar, porque entrar pelo econômico. Aí porque vai ser muito mais barato e mais rápido, porque você vai ajudar no tratamento e vai visitar. Então, quer se livrar do psiquiatra, se livrar do psicólogo, trata direito. Né? Porque a melhor forma de se livrar do que você não quer é fazer bem feito. Né? Então, a gente faz esses argumentos. Mas é difícil, porque o homem resiste muito. E ainda mais se ele ganha algum dinheiro e tem é uma pessoa razoável nas suas questões profissionais, ele entra no que eu chamo de síndrome da razoabilidade. Quer dizer, ele é razoável, ele acerta quase tudo que faz. E quanto mais ele acerta naquilo, mais ele erra na relação pais-filhos. Porque ele acha que o filho tem que ser igual a ele e não é. Né? Então, e ele se torna mais resistente à informação, mais resistente à linguagem de quem faz as aulas. Uma coisa importante que motiva, que ajuda, é a linguagem do profissional. A gente não pode ter uma linguagem muito delicada, muito prolixa. A gente precisa falar com o homem como se fosse um quarto zagueiro, cutucando o calcanhar dele, entende? Que tem que chegar junto, fungar no cangote, né? Porque aí ele entende essa linguagem. Né? Então é mais ou menos essa visão que nós precisamos ter. Mas essa é a grande dificuldade. E a paternidade, em termos desse nome, nós temos que entender o seguinte, o significado da paternidade. Se for estudar ao longo da história universal, nós vamos ver o seguinte, que o fato que mais mudou a história da sociedade para melhor, então para melhor é uma opinião minha, não precisa ser obrigatoriamente verdadeiro, mas o que mais mudou a sociedade foi a descoberta da paternidade. O ser humano era nômade porque não sabia que o homem fecundava a mulher. Era nômade, não havia família, não havia propriedade, não havia nada dessa estrutura social que é hoje. Quando, por algum motivo, o homem descobriu que ele fecundava a mulher, que o filho vinha da relação entre ele e ela, porque antes a mulher era tida como uma deusa que gerava a vida, o que aconteceu? O homem quis também ter a posse da criança. E para segurar a posse da criança, ele foi ficando nômade, e também porque era bom, né? Quer dizer, ele vai ficando com qualquer mulher que tinha um sentimento, fica com qualquer mulher, nasce o segundo filho, vai criando a família, e a necessidade de proteger a propriedade, e aí vai criando a cerca, a cultura, a agricultura, vai criando tudo em torno da descoberta da paternidade para proteger a paternidade. Então, o que mais mudou a história da sociedade é que essa concepção que nós temos hoje de sociedade com propriedade, com família, com cerca, com monogamia, todos esses valores que temos hoje decorre da descoberta da paternidade. Até aquele momento da história, a mulher passava num bando para cá, o homem num bando para lá, e o que acontecia? Tinham as suas relações, etc. A criança nascia 9 meses depois num lugar qualquer que ninguém sabia quem era, etc. Quando se descobriu a paternidade, se organizou, começou a se organizar esta sociedade que vivemos. E a segunda descoberta em relação à paternidade é a descoberta do significado da paternidade, que acontece com o surgimento da psicanálise, da psicologia, que começa a entender o significado da psicanálise. E hoje nós, na sociedade, estamos vivendo esse momento e o momento do como da paternidade, o que os pais devem passar para os filhos. Então, você vê que ele tem uma importância muito grande, né, nessa questão toda. Quando nós falamos de transtorno do aprendizado, nós entendemos o seguinte, olha, hoje no Brasil, cerca de 40% dos estudantes têm algum tipo de transtorno do aprendizado, cerca de 40%. Né? Eles podem ser de origem disfunção neurofuncional, como alguns transtornos, e pode ser também como sintomas de uma disfunção do sistema familiar e como a família funciona. Então, isso chega a atingir cerca de 14 a 18 milhões. Não precisa não. 14 a 18 milhões de jovens brasileiros têm sua vida prejudicada por apresentar uma forma de transtorno. Né? Então, se vê que o número é significativo. Isso chega a interferir no PIB do país. Né? Você imagina, 14 a 18 milhões de jovens têm um transtorno do aprendizado, vão ser uma vida acadêmica mais curta, mais complicada, opção profissional complicada, vão acabar no subemprego, outros na marginalidade. Quer dizer, isso tem um significado muito importante para a sociedade e deve ser objeto de uma atenção maior.
Por isso nós estamos desenvolvendo essa ideia de falar com o Brasil sobre isso, né? Podemos colocar, então, o slide 10. Vamos dar atenção no 10. Então, o que a gente precisa, né? Você precisa levar o conhecimento da importância da paternidade, levar o conhecimento das sequelas desses transtornos para toda a comunidade e mobilizá-la para mudar a atitude. Isso é importante. O que a gente quer? A gente quer estimular, por exemplo, todas as nossas casas de adolescentes, por exemplo, gerarem lá grupos, né, de discussão sobre os portadores de transtorno do aprendizado, envolvendo pedagogos, psicólogos, pediatras. O pediatra é o médico mais importante desse aspecto, porque, primeiro, que ele é o médico que tem mais confiabilidade para a família. A palavra do pediatra é ouvida pela família. Segundo, que é o médico com mais distribuição pelas cidades do Brasil. Então, o pediatra tendo essa habilidade de poder discutir em grupos do transtorno do aprendizado com as pessoas, com as famílias, ele vai interferir muito no enredo da vida dessas pessoas, né? Porque mudando a atitude se tem melhores resultados, né? Então, o que é efeito vacina, né? Efeito vacina é pelo conhecimento. Da mesma forma que a vacina, do ponto de vista biológico, gera uma defesa contra o elemento agressor a partir do elemento agressor, o conhecimento também leva essa possibilidade das pessoas transformarem aquilo que lhe é problemático em um instrumento de defesa. Então, por exemplo, a pessoa é portadora de um transtorno de dislexia, ou descalculia, ou TDAH, etc. Aquilo não precisa obrigatoriamente ser uma coisa da doença. Aquilo pode ser uma coisa que dá instrumentos para as pessoas com resiliência, porque tem uma boa relação pais-filhos, que tem uma boa atitude da família em relação a ela. Aquilo pode se transformar numa alavanca para a pessoa se desenvolver, apesar de ser portador de um transtorno. Wimmer, vacina, então, é usado no sentido de prevenção, de chegar antes do dano. No caso